Ou então Oi. coloca a gente. Ah, pra Não, deixar. eu ponho aqui, quer ver? Nós já tem 40 pessoas aqui. Aí você vai ver que agora vai começar a entrar automático na água. Esse daqui tem que aceitar. Posso aceitar? Vou aceitar, hein? Aí, ó. Acho Começou no alto, né? Eu acho que o pessoal do grupo 1 não foi, não, cara. Aí, ó. Eu acho que eu consegui mandar só para um grupo. Então, quer que eu mando pro outro? Isso, pode mandar lá. Oi, Esp. Oi. Ontem foi de boa deixar o chat aberto, cara? Foi mais ou menos. Muita dúvida, muita dúvida, eu conversa atravessada, mas foi de boa. O Mas pessoal foi bem bacana. ah, qualquer coisa a gente fecha depois. Ô, galera, boa noite para vocês, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos agora com o aulão de Química com o Mago do Piso. Boa noite, Nário. Boa noite, Henrique, Alice, Julinho chegando aí, ó. Maria Eduarda, Beatriz, Joana, Mariane, Pedrão. Boa noite, Júlio. Iaiá. Iaiá. Iaiá tá chegando aí, ó. Aí, agora foi, né? Agora foi. Agora chegou ali. Agora foi. Agora a pessoa vai chegar com força aí, ó. Boa noite, Laurinha. Boa noite, Carlos. Boa noite, José Flávio. Boa noite, Raia. Boa noite, Sofia. Boa noite, Clarice. Boa noite, Clendosmildo. Ah, o Xandão, ó. Grande Xandão aqui pra você, Xandão, ó. Ó, toma esse double bice. Ai, ai, ai. Ô, gente, hoje nada para nós, nem diarreia das bravas. E olha que eu tô com diarreia, hein? Você tá doido? Se eu tiver que parar a aula aqui para ir no banheiro, vocês não levam a mão, não, viu, gente? São motivos de força maior. Inclusive, tem até uma história engraçada para contar para vocês. Há uns 4 anos atrás, tinha uma aluna que ele ia na minha aula, ele era do PISM 1, Danielzão, o nome dele. E ele participava demais das aulas, respondia tudo, sempre ligando o microfone, respondendo tudo. Aí, de uma hora para outra, começou um eco danado, sabe? Um eco. Eu falei assim, ô Danielzão, você tá no banheiro aí, né, meu filho? Aí ligou o áudio, tô não, Matheusão, tô não. E um eco de banheiro, rapaz. Aí, depois eu comecei a zoar ele, não, você tá no banheiro assim. Mas é isso mesmo, gente. Enquanto tem uns que tá só estudando, tem uns que tá cagando e estudando. E o cara levou o notebook pro banheiro, ficou com ele lá no colo enquanto ele cagava, para não perder nenhum momento da aula. E é isso aí mesmo. E sabe qual foi a desculpa que ele deu ainda? Dizendo que eram os livros da mesa dele que estavam dando eco, gente. Foi, nunca vi livro da eco. Se tivesse ficado calado, tinha sido pior. Teve uma vez, teve um menino que ligou o áudio também, ele peidou, gente. Na aula de gases, eu estava dando aula de gases, o menino foi responder a matéria e peidou no meio da aula. Aí dizia que foi a cadeira dele que mexeu na hora. Aí eu falei assim, ô Manel, quem for de Cataguases aí sabe quem que é o Manel, eu chamo Manel. Aí ele falou, então mexe a cadeira para ver se vai fazer barulho de novo. Aí mexeu a cadeira, fez barulho. Ai, ó, 333 pessoas aqui presentes, que beleza. Bom demais, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite de terça-feira. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre química. Lembra de mim, Magô, Mirella? Quem que é você, Mirella? Sem falar aí mais ou menos, capaz de eu lembrar. Tanta gente que a gente conhece. Ah, em um bar. Lembra de... Ah, verdade, Mirella. Agora tá lembrando você. Ah, massa demais. Você é gente boa pra danaço. Grande Mirella. Gente, vou começar a compartilhar nosso material aqui.
Alguém perguntando aqui, cai estequiometria no PISM? Só no PISM 2. Só no PISM 2. Por enquanto, não. Por enquanto, vocês podem ficar tranquilos. Acho que isso. Pô, Samuel, o seu foi o melhor salgado que eu já comi na minha vida, cara. Galera de Ubá aí, ó. Ó, não é propaganda, mas o salgado, eu abri o microfone, o salgado do Samuelzão é muito bom, velho. Não, cara, foi minha Eu comi o assado do Samuel, que é muito bom, viu? Não, o Xandão chegou lá com uns 15 salgados, Samuel, e eu cheguei aqui em casa na hora, não deu nem tempo de jantar, ainda bem que eu comi aquele salgado. Tem recheio, tá? Tem recheio salgado, menino, você tá doido. Tem recheio saboroso. Não, tá de parabéns, ó. Não, Samuel, nós vai fazer propaganda, mas é claro, eu quero salgado de graça, tá? Nós vai fazer propaganda aí. Ai. Bom demais. Ô, galera, já aproveitando e dando um aviso para vocês aí, se vocês tirarem alguma foto hoje, durante qualquer momento da aula, postar lá no Instagram de vocês e me marcar, @Mago do Pismo, vocês vão receber uma lista, tanto da minha aula quanto da aula de biologia, que vai vir depois de mim com o Michel e com o Pastor, tá? E aí, para vocês receberem essa lista, vocês vão receber no WhatsApp. É só vocês tirarem um print do story de vocês e mandar no meu WhatsApp, que a gente vai mandar para vocês aí hoje a lista referente à matéria de química, que vai ser aqui comigo, com o Marco do Pismo, e também com a aula de biologia. Beleza? Pose pro print. Ó. Até a Maga tá fazendo. Mesmo o Xandão que copia minha pose, gente. Não é que a minha pose é igual a do Xandão. O Xandão que copia minha pose. E ele copia minha risada também, tá, Gê? Verdade. Ô, potência! Ô, Maria Valentina, aí não, né? Porque você pensa, nossos alunos estão sendo preparados 9 meses, né? Para o PISM. Com uma semana a gente não consegue preparar metade do edital, né? O edital tudo a gente consegue preparar aí durante o ano todo, né? Fazer a pose de novo? Aí, ó. Ai. Cadê a Tia Stacy? A Tia Stacy está no spa, gente. A Tia Stacy está lá em Caldas Novas. Eu tive que vir embora para estudar, a Tia Stacy está lá. Toda tranquila, fazendo um escalda-pés agora, né, mano? Enquanto uns estudam, os outros ficam aí, ó, trabalhando. Trabalhando, os outros só curtindo. Ai. Deixa eu só colocar aqui algumas coisinhas aqui. Grande Xandão. Ô, gente, vou fechar o chat aqui, porque senão o povo fica... não para de mandar mensagem e perde desfoca da aula. Mas daqui a pouquinho eu já abro de novo para pergunta, beleza? E no final da aula, nos últimos minutinhos, eu abro o chat para dúvidas gerais, para qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida em relação ao PISM, em relação à inscrição no PISM, em relação a por que fazer o PISM, dúvidas gerais, é que se a gente ficar tirando essas dúvidas agora, a gente não consegue passar tudo que a gente tem que passar para vocês aí. Ô, Expedito. Oi, fala comigo. Eu não estou conseguindo aqui, rapaz. Quer que feche aqui para você, o chat? Pode. Agora. A hora que for para abrir, é só me avisar. Feito. Mas para mim não está aparecendo aqui, não. Não, está feito já. Pronto. Achei isso. Não, Expedito... Eu tenho que aparecer em todas as aulas, tá? Eu acho que é só o Mago que não faz double bice, porque, ó. Fala aí, ô, Expedito, que dia que é a sua aula, cara? É quinta? Minha aula é só quinta. Mas eu faço aqui também, na sua, ó.
Faz aí, Expedito. Ai. Ai, bom demais. Ô, gente, o Expedito, reza a lenda que se você falar o nome do Expedito 5 vezes seguidas, ele aparece na sua casa. Eu, se eu fosse vocês, não testava não, tá? Uma vez eu falei de madrugada, era 3 horas da manhã, eu estava dando uma aula pro PISM 1 no madrugadão aí, antes, na véspera da prova do PISM, falei Expedito 3 vezes e apareceu na minha aula. Nunca mais eu corri o risco. Ô, gente, antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui. Às vezes alguns de vocês não me conhecem, provavelmente vocês nunca tiveram aula comigo. Eu sou o Mateusão, o pessoal me chama de Mateusão. Hoje em dia o pessoal me chama mais de Mago de Mateusão, né? O pessoal me chama de Mago, não sei se vocês sabem da história, porque lá em 2021 eu falei que ia acertar todas as questões que iam cair na prova do PISM 1. E eu fui lá e acertei todas as questões, foi providência divina. E aí o pessoal começou a me chamar de mago do PISM. Nossa, é o mago do PISM, você é o mago do PISM. Por isso que hoje o arroba, você é conhecido como mago do PISM. Não eu que quis, vou inventar um nome aqui para minha empresa, vai ser mago. Não, foi o pessoal que começou a me chamar de mago, porque eu acertei todas as coisas que caíram na prova do PISM lá em 2021. E desde então, a gente tem feito essa magia aí. Todos os anos, todos os professores do curso fazem as projeções das questões, e graças a Deus a gente tem acertado mais de 80% das questões, graças ao bom Deus. E graças também, né, a todo o nosso conhecimento, que isso aqui não é sorte, é conhecimento. Mas a primeira vez que eu fiz a projeção foi Deus mesmo, tá, gente? Porque eu não tinha conhecimento para fazer a projeção, não. Hoje eu tenho, mas a primeira vez foi Deus mesmo que fez que tudo desse certo. Eu sou formado em Química, tenho mestrado e doutorado em Química também pela Universidade Federal de Viçosa, não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? A UFV hoje também tem um vestibular seriado PASES, que é uma excelente oportunidade para vocês que estão no PISM 1, né? Fazer o PASES da UFV, e agora vai ter o PISAS da UFMG. O PISAS da UFMG, pessoal, vai ter basicamente o mesmo conteúdo programático do PISM 1, tá? Então, o nosso curso do PISM 1, ele também prepara vocês para o PISAS 1 e também para o PASES 1, porque o conteúdo programático é basicamente o mesmo, tá? Inclusive, falando sobre o PISAS da UFMG, gente, como é um vestibular que está começando esse ano, a quantidade de gente que vai ser aprovado lá no terceiro ano com nota baixa não vai ser brincadeira. Porque toda vez que um vestibular começa, ele começa fraco, começa com poucos alunos querendo fazer, com poucas inscrições, então acaba sendo muito fácil ser aprovado. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer o PISAS da UFMG, que é um vestibular seriado também, vai começar esse ano. Ô, gente, meu nariz tá coçando aqui, não tô arrancando meleca não, tá? Antes que eles falam, vai arrancar meleca no meio da aula. Então, o PISAS é uma excelente oportunidade para vocês, eu recomendo vocês fazerem demais da conta. Vai ter aplicação de prova em Montes Claros e também em Belo Horizonte, na região metropolitana ali, e vai ser um final de semana depois do PISM, tá? Então, nem vai coincidir com o PISM, né? Então, facilita bastante para quem tiver à disposição, né, para poder fazer, vai ser uma excelente oportunidade. Sou fundador aqui do curso do Mago, do Mago do PISM. Já trabalhei no Colune, que é um dos melhores, é considerado o melhor colégio público do Brasil, e já publiquei vários artigos em revistas internacionais, já fui capa de revista, já fiz um monte de coisa que vocês nem imaginam nessa vida. E falando sobre o curso do Mago, gente, vocês já sabem que nós somos o maior pré-PISM no Brasil, o maior e melhor, né? Somos o único curso do Brasil que faz projeções das questões que vão cair na prova, e não somente fazemos as projeções, mas acertamos. Só esse ano nós tivemos 400 aprovados no PISM, tá? Foram muito mais de 400, nós já estamos quase 450 aprovados aí, depois das últimas chamadas, e 45% dos aprovados em medicina da UFJF foram aprovados conosco. Então, praticamente 1 a cada 2 aprovados em medicina na UFJF foram aprovados com a gente. São números realmente muito expressivos, né? Que vocês podem procurar, nenhum cursinho no mundo aprovou tanto numa universidade quanto a gente aprovou na UFJF. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão sendo assessorados nessa semana pelos melhores professores.
Vocês podem perceber pela qualidade das aulas de ontem, né? Do Xandão, do Galvão e do Léo. É isso aqui, vocês já sabem, aqui estão alguns aprovados do cursinho esse ano, né? Dos mais de 400 aprovados, foram muito, graças a Deus, esse ano eu falei que se a gente não tiver 500 aprovados, eu fecho esse cursinho. A meta é 500 aprovações esse ano, e quem sabe daqui a 2 anos, né, quando vocês estiverem aí no terceiro, quem sabe nós não aprovamos metade da UFJF, hein? É isso aí. Aqui eu já passei para vocês, né, galera? Quem quiser tirar uma foto aí, marcar nós lá no Instagram, @mago_do_pismo, para ganhar a listinha gratuita de hoje, tá? Tanto a de Química quanto a de Biologia, que vai ser a próxima aula às 20h30. Beleza? Quem não tirou print, ó, pausa pro print. Deixa eu tirar a foto com o Luiz Cleiton aqui, pera aí. Vou deixar ele falando aqui com a boca aberta. Cadê elas? Pera aí, se eu colocar ele errado, depois ele acha ruim. É a cara de mal-humorado, é? Cara de mal com a vida. Ai, ai, ai. Aí. Foi, gente? Vocês viram o que fala, né? Ó? Ô, gente, o Luiz Cleiton começou a falar sozinho aqui em casa de madrugada. Eu fiquei um susto, rapaz. O trem ligou sozinho. Eu falei, Jesus amado, vai jogar para fora da janela. Ai, ai, ai. Gente, eu não sei se os outros professores falaram isso aqui para vocês, mas eu acho que isso é importante, até mesmo porque vocês têm poucas informações sobre vestibulares na escola de vocês. Então, talvez essa aqui vai ser a única forma de vocês terem acesso a essas informações. E eu gostaria muito de ressaltar isso aqui, para vocês perceberem a importância de se fazer o PISM, né? Eu fiz uma tabelinha aqui com a porcentagem média que você precisa acertar nas provas, em termos de questões, para você ser aprovado pelo Enem e pelo PISM, na UFJF, isso aqui na ampla concorrência, tá, gente? Mostrando que você estuda em escola particular. Então, se você quer passar em medicina pelo Enem, você precisa fazer mais ou menos 90% da prova. Pelo PISM, você precisa fazer 76% mais ou menos, tá? Odonto, você para ser aprovado pelo Enem, você precisa acertar em média na UFJF mais ou menos 77% das questões. No PISM, apenas 50%. E essa observação vale para todas as outras cursos, direito, arquitetura, engenharia, farmácia. Então, assim, você precisa acertar, em média, 20% a menos de questões para ser aprovado no PISM em relação ao Enem. Então, gente, isso aqui por si só já é um dado muito gritante, né? Eu falo que o PISM, ele é o maior atalho, se você quiser sair do ensino médio direto para a universidade, sem precisar fazer 1, 2, 3 anos de cursinho. Se você quer, eu quero sair do ensino médio direto para a faculdade, não quero ficar pelejando com o cursinho, não. O PISM é a melhor forma de você conseguir isso, porque, primeiro, tem muito menos concorrência com o Enem, então tem menos pessoas sendo inscritos no vestibular. É um vestibular seriado, isso te permite fazer 3 provas com conteúdo dividido. Então, no PISM, você vai fazer, vai cair para você na prova conteúdos do primeiro ano, no PISM 2, conteúdos do segundo ano, no terceiro ano, conteúdos do terceiro ano, eles não são acumulativos, tá? Então, matéria que cai no PISM 1 não cai no PISM 2, matéria que cai no PISM 2 não cai no PISM 3. É raro, às vezes, a matéria que cai nos 2 vestibulares. Agora, no Enem, não. No Enem, você tem que juntar a matéria do primeiro, do segundo, do terceiro e fazer uma única prova. Então, eu lembro quando eu estava estudando para o Enem, eu estudava a matéria do primeiro, depois passava para o do segundo, estudava o terceiro. Na hora que eu terminava, ficava do terceiro. Na hora que eu estava estudando o terceiro, eu já tinha esquecido a matéria do primeiro ano, de tanta matéria que é. Então, assim, o PISM tem muitas facilidades. A gente pode citar inúmeros pontos aqui que o PISM tem de vantagem em relação ao Enem. A única desvantagem que ele tem, para não falar que é só coisa boa, é que ele só vale para o UFJF. Então, se você quiser ser aprovado lá na UFRJ, aí já não consegue pelo PISM. O PISM é somente para o UFJF, mas
eu imagino que todos vocês aqui têm como objetivo, têm como um dos sonhos da vida de vocês ir para a UFJF, que é uma das melhores universidades do Brasil, né? Então, o PISM com certeza é a melhor chance que você tem de você ser aprovado na UFJF e conquistar uma jornada de muito sucesso aí, que eu tenho certeza que vocês vão conquistar, só pelo fato de vocês estarem aqui numa terça-feira à noite, às vezes vocês estão de férias, podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar assistindo Netflix, HBO, jogando futebol, jogando peteca, na academia, fazendo uma rosca direta, lá ele. Vocês podiam estar fazendo qualquer coisa, vocês estão aqui para aprender um pouquinho mais sobre o PISM, um pouquinho mais de química, então eu tenho certeza que vocês já têm muita maturidade e maturidade suficiente para entender a importância disso aqui para vocês. Gente, como eu sou professor de química, eu vou dar uma aulinha de química hoje para vocês sobre modelos atômicos. Por que eu escolhi modelos atômicos? Porque nos últimos 5 anos de PISM-1, todos os anos caiu modelos atômicos. Nos últimos 5 anos, todo ano caiu modelos atômicos. E modelos atômicos têm caído bastante na prova aberta, porque não sei se vocês sabem, o PISM tem questões fechadas e questões abertas. E as questões abertas equivalem a 66% da prova. Então, fazer uma boa prova aberta é fundamental para você tirar uma boa nota no PISM. Como modelos atômicos, que antigamente caíam muito na prova fechada, mas nos últimos anos tem caído bastante na prova aberta, eu falei assim, eu vou trazer um conteúdo que eu tenho certeza que vai cair, que vai ajudar os meninos, que é modelos atômicos. Provavelmente vocês já estudaram isso na escola, porque é um dos conteúdos que vocês aprendem logo no início do ano, né? Mas vai ser uma forma legal de vocês revisitarem esses conteúdos, de revisar esse conteúdo, que é muito importante, cai muito na prova do Enem também, tá? Modelo atômico todo ano cai pelo menos uma questãozinha na prova do Enem, e no final nós vamos fazer exercícios aí para vocês, verem como que esse conteúdo cai na prova de vocês. Além disso, né, quem fizer o lance lá do print da aula que posta lá nos stories no Instagram vai ganhar uma listinha essa de modelo atômico que já está preparadinha, pronta para enviar para vocês, beleza? Alguém levanta a mãozinha aqui, gente? Certinho. Gente, eu vou começar a explicar então a parte de modelo atômico. E aí, logo que eu explico o modelo do Dalton, eu já paro e já abro para vocês falarem, beleza? Gente, a primeira ideia de átomo, né? O que seria um átomo? Veio com o Leucipo Demócrito há 350 anos antes de Cristo. Então, assim, eles eram filósofos, e a ideia de um filósofo era ficar pensando e viajando na maionese. Não mudou muito de hoje em dia, né? Então, um dia o Leucipo estava sentado lá de fora da casa dele, na calçada, ele pegou uma pedrinha e ficou pensando o seguinte: sabe que se eu pegar essa mísera pedrinha aqui e começar a partir ela em pedaços cada vez menores, vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais partir essa pedrinha, vou chegar numa parada que é indivisível, que eu não posso mais dividir. E ele falou, olha que viagem do cara. O cara ficou viajando na pedrinha e pensando em partir a pedrinha em pedaços cada vez menores, até que chegar numa parte que não conseguiria ser mais dividida. E ele chamou essa ideia, essa parada de que não poderia ser mais dividida, de átomo, né? Esse A vem do prefixo grego que significa não ou sem, e tomo, que vem do tomos, que significa divisão. Ou seja, algo que não poderia ser mais dividido. Por isso veio a ideia do átomo. E de acordo com Leucipo e com Demócrito, eles eram colegas um do outro, tudo no planeta, absolutamente tudo no planeta era formado por átomos, ou seja, por essa partícula que não poderia ser mais dividida, tá? E aí depois veio Aristóteles. Aristóteles falou que tudo no mundo era formado pelos 4 elementos primordiais, né? Que seria o fogo, a água, a terra, o ar, né? Algo essencialmente filosófico, né? Tudo aquilo que a gente consegue, que é palpável aos nossos olhos, né? E aí chegou o nosso querido e saudoso John Dalton. Esse camarada aqui foi foda, gente. Inclusive, ele foi eleito pela revista Forbes o 28ª pessoa mais influente da história, porque ele teve várias contribuições, inclusive aquela doença de olhos que algumas pessoas não conseguem enxergar determinadas cores, por exemplo, como o vermelho, o daltonismo,
foi descoberto pelo John Dalton, tá? Então, John Dalton, ele realmente descobriu várias coisas. E aqui na química a gente estuda ele, porque ele foi o primeiro cara que propôs um método, um modelo científico para a ideia de átomo, tá? Para a construção de um modelo atômico. E essa construção desse modelo atômico foi feita em 1808. E eu sempre brinco com os meus alunos. Gente, se você foi meu aluno, se você um dia teve uma aula comigo de modelo atômico, você jamais vai esquecer isso aqui. O modelo do Dalton foi feito em 1808. Por que eu preciso decorar isso? Para nada. Eu decorei isso quando eu estava no ensino médio, nunca mais eu esqueci. E hoje em dia, eu vou até mostrar para vocês. Ó. Aí, ó. Até minha camisa é 1808. Ai. Vocês veem porque se não me acompanha, esse meu número da sorte é 1808. E não sei porque vocês vão guardar isso aí sem menor motivo, mas vocês vão acabar guardando. E o modelo do John Dalton foi conhecido como modelo da bola de bilhar, que é a famosa bola de sinuca, né? Então, de acordo com o John Dalton, o átomo seria uma esfera, tá? Uma esfera maciça. Por que maciça? Porque ela não é oca, tá? Ela tem massa em toda a sua extensão. Ela seria indivisível, ou seja, você não poderia dividir o átomo, assim como Leucipo e Demócrito falaram, né? Lá em 350 anos antes de Cristo. E ela seria indestrutível, tá? Então, a gente teria 3 aspectos aí fundamentais na teoria do John Dalton, que, inclusive, dos modelos atômicos, nós vamos estudar os 4, é o que tem mais caído na prova do PISM, tá? É o modelo do John Dalton. Então, seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. A gente não poderia nem dividir um átomo e nem poderia destruí-lo. E aí, gente, olha só, vou mostrar para vocês aqui os 4 postulados do John Dalton, tá? Primeiro, os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Então, aqui a gente teria um modelo de um átomo, né? Uma esfera que seja maciça, indivisível e indestrutível. Olha só, postulado 2. Os átomos de um mesmo elemento serão sempre idênticos, né? Para quem for continuar com a gente no curso, a gente vai discutir isso logo na segunda semana de aula, por que esses postulados aqui estão errados, né? Hoje a gente sabe que tem elementos que eles são do mesmo elemento, mas eles não são idênticos por conta da presença dos isótopos, né? Os isótopos são o mesmo elemento, mas eles não são idênticos porque eles têm massas atômicas diferentes. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Isso aqui, hoje em dia, a gente considera que está errado também. Por quê? Porque a gente tem a presença dos isóbaros, que, coincidentemente, têm a mesma massa atômica. Então, o que define um elemento químico não é a sua massa, é o seu número atômico, é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo, tá? E aqui nós temos o 4º postulado do John Dalton, que fala o seguinte: os diferentes átomos combinam-se em várias proporções, formando-se novas substâncias. Gente, desses 4 postulados do John Dalton, o único que é considerado correto até hoje é o postulado 4, né? Por exemplo, quando a gente pega a molécula da água, qual que é a molécula da água? Todo mundo sabe, H2O. A molécula da água é a molécula de H2O. Foi encontrado água lá em Marte. A estrutura química da água é H2O lá em Marte? É H2O. Para ser água tem que ser H2O. Ou seja, 2 átomos de hidrogênio se ligando a um átomo de oxigênio. Isso é a molécula da água, né? Então, os átomos, de acordo aqui com o John Dalton, eles se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. A molécula da amônia sempre vai ser o NH3, a molécula do gás metano sempre vai ser o CH4, do cloreto de sódio sempre vai ser NaCl. Então, essas fórmulas são próprias de cada substância. Então, isso John Dalton falou lá em 1808. Mas por que o postulado 1 está errado? Que os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis, indestrutíveis. Primeiro, os átomos são, sim, divisíveis. A gente consegue dividir os átomos em partículas atômicas, por exemplo, os prótons, os nêutrons, os elétrons e até nas subpartículas atômicas, né? E os átomos, eles podem, sim, ser destruídos, galera. A gente pode fazer destruição de átomos, por exemplo, que acontece nas bombas atômicas.
nas bombas atômicas, como aconteceu lá em Hiroshima, Nagasaki, aconteceu um fenômeno chamado fissão nuclear. O que é fissão nuclear? Você pega um átomo, normalmente é de urânio ou plutônio, você vai bombardear esse átomo com um nêutron, tá? Então, você vai jogar um nêutron nesse átomo, aqui, por exemplo, temos o urânio 235. E ele vai destruir, esse átomo vai ser destruído e formar dois novos átomos. Vai formar um átomo de bário e um átomo de criptônio, tá? Então, você vai formar dois novos átomos. Você destrói um átomo e forma dois novos átomos. Nessa explosão, você libera 3 nêutrons. E aí, esses 3 nêutrons atacam mais 3 átomos de urânio, que vai formar mais um criptônio e um bário cada, né? E liberar mais 3 nêutrons. Então, o pessoal que teve aula com o Xandão ontem, isso aqui serve uma progressão geométrica, né? Uma PG, mas isso aí vocês vão ver só no PRISM 2. Mas, então, a fissão nuclear é uma PG. Por isso que a gente fala que é uma bomba de extrema potência, né? Porque os reagentes dela são os produtos dela mesma. Então, ela realmente é muito destruidora, né? Literalmente destruidora. E aí, então, por isso que a gente sabe que os átomos eles podem ser destruídos. Tá? O principal exemplo que a gente tem de destruição de átomo é na fissão nuclear, né? Que acontece, por exemplo, nas bombas atômicas e também nas usinas nucleares para a produção de energia, como que acontece lá em Angra dos Reis, por exemplo. Então, os átomos podem ser destruídos, eles podem ser divididos, tá? Mas por que chama átomo até hoje se o átomo pode ser dividido? Porque assim ficou, né? Ninguém quis trocar o nome para tomo, né? Quiseram que continuasse sendo átomo, embora a palavra átomo, ela por si só seja errada, né? Porque a gente sabe hoje que os átomos podem ser divididos. Gente, eu vou abrir o chat para vocês aqui, para vocês tiverem perguntas em relação ao modelo do nosso camarada. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá, gente? Alguém? Olha, fala, Alex. Feito. Alex, você tem alguma pergunta? E como posso ajudar? Alex aqui de casa respondendo. Ai, meu Deus. Bom demais. Ô, gente, só lembrando vocês que eu vou mandar o material para vocês no grupo hoje, tá? Não, vocês não precisam decorar os postulados, não, tá, pessoal? Não precisam decorar os postulados, não. Como eu falei com vocês, a explicação do 2 e do 3 é uma explicação que eu preciso de 15 minutos. Eu não sei se eu vou ter esses 15 minutos aqui, mas quem for fazer o intensivo, a gente vai explicar lá tudo direitinho, beleza? Porque aqui a gente tem um tempo reduzido, né? Então não tem como falar tudo que a gente gostaria. Ah, então você vai ver, então, Alex. Pode ficar tranquilo. O postulado do Dalton, gente, o único que está certo até hoje é o postulado 4, tá? Tá errado, porque o átomo é divisível, indestrutível, tá? O 2, por que o 2 estaria errado? Os átomos de um mesmo elemento sempre serão idênticos. Ô, gente, nós temos a presença dos isótopos, depois quem quiser digita no Google, isótopos, tá? Os isótopos são elementos diferentes, mas que são o mesmo elemento. Eles têm o mesmo número de prótons, mas têm massa diferente. O que faz um elemento ser ele, gente, o que caracteriza um elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem, tá? Então, você pegar, por exemplo, o oxigênio, sempre vai ter 6 prótons, tá? Então, todo elemento que tiver 6 prótons é oxigênio, mas às vezes vai ter massa diferente. Aí, os elementos que tiverem massa diferente são isótopos. Perdão, o carbono tem 6. Dá sim da visão? Dá sim. Os programas do seriado são parecidos? Isso, parecidos, muito parecidos. Elô, não precisa guardar a data, não precisa, tá? Não precisa.
Ô, Valentina, olha, a Valentina fez uma boa pergunta. Como podemos destruir os átomos, sendo que a lei de Lavoisier diz o contrário? A lei de Lavoisier diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa máxima de Lavoisier, ela também se aplica à destruição dos átomos. Por quê? Porque quando a gente destrói um átomo, a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons que a gente tem depois e antes continua a mesma. Então, por exemplo, aqui, ó, o urânio 235, ele tem 235 de massa. Se você somar o que o 139 mais o 94 mais os nêutrons aqui, vai dar 235 de massa também, sacou? Então, aqui, por exemplo, ó, 92 de número atômico. Se você somar 56 mais 36, dá 92. Então, o princípio de conservação da matéria do Lavoisier é obedecido. Tá? A gente não perde nem ganha matéria, a gente apenas transforma uma matéria em outra. Não, foi através de experiências, tá, Alice? Foi através de metodologia científica mesmo. Não, vocês não precisam decorar essa imagem aqui não, tá, gente? Inclusive, radioatividade, que é a matéria desse exemplo aqui da destruição do átomo, cai para vocês só no PISM 3, tá? Vocês não precisam preocupar com isso agora, não. Isso aqui eu só dei um exemplo para ficar contextualizado, para não ficar aquela coisa solta e decorada, beleza? O conteúdo programático do PISM-1 é parecido com do PASES-1? Muito parecido. Os conteúdos programáticos dos vestibulares seriados do primeiro módulo, em geral, são muito parecidos uns com os outros, tá? A 3 está errado por qual motivo? Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Quando você lê essa 3 aqui, parece que está certo, né? Elementos diferentes têm massas diferentes, né? Mas acontece que a gente tem alguns elementos chamados isóbaros, que são elementos que têm massas iguais e são elementos diferentes. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu só vou precisar pegar um slide aqui de outra matéria para mostrar a vocês, já que surgiu essa dúvida, vou mostrar para vocês aqui. De relações atômicas. Aqui, eu vou mostrar para vocês por que o postulado 3 do Dalton está errado. Aqui, ó. Nós temos elementos chamados isóbaros, que são elementos que têm coincidentemente a mesma massa, tá, gente? Massa, esse número que está aqui em cima do elemento. Esse cara aqui é o cálcio, ele tem 20 prótons e 40 de massa, e esse aqui é o argônio, ele tem 18 prótons e 40 de massa. Por que eles são elementos diferentes? Porque eles têm quantidade de prótons diferente. O argônio tem 18 e o cálcio tem 20. Mas como eles têm massas iguais, isso é coincidência da natureza, tá, gente? Eles terem a mesma massa. Eles são chamados de isóbaros, tá? Então, aqui a gente tem elementos diferentes que têm massas iguais. E o que o Dalton falou? O Dalton falou que elementos diferentes têm massas diferentes. E, na verdade, não é muito bem assim. A gente tem alguns elementos que são diferentes, mas, coincidentemente, têm a mesma massa. O que você precisa saber do John Dalton é principalmente esse primeiro modelo aqui, ó, tá? O primeiro postulado, que o átomo é formado por uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, tá? E que o átomo, né, o John Dalton, a gente consegue representar os átomos por esferinhas, né, por bolinhas. Isso tem caído bastante na prova do PISM também, representação do modelo do Dalton por bolinhas. Vocês já perceberam que várias questões que a gente aborda no nosso dia a dia, a gente desenha, representa os elementos como bolinhas, né? A gente faz isso em decorrência do modelo do John Dalton. O átomo é uma bolinha, gente? Não, o átomo não é uma bolinha. A bolinha é uma forma de representar o átomo de acordo com o John Dalton, que muitas vezes a gente usa, por exemplo, em reações químicas, para explicar reações químicas. A gente usa o modelo de bolinha do John Dalton, e tá legal, né? Tá tudo certo. Beleza? Leis ponderais, não. O modelo da bola de beleza, exatamente.
Beleza? 90% dos alunos que fazem o cursinho do PISM 1 fazem do PISM 2 no ano seguinte. A quem perguntou aí. Gente, agora nós vamos falar do modelo do Joseph Thompson, tá? Do modelo de Joseph Thompson. Inclusive, depois do final da aula, eu vou falar para vocês como uma técnica para vocês não esquecerem os modelos, tá, gente? Vou falar uma técnica para vocês não esquecerem os modelos atômicos. Vai super ajudar vocês. Gente, 90 anos depois do lançamento do primeiro modelo atômico, que foi do John Dalton, veio o modelo do Joseph Thomson, tá? O modelo do Joseph Thomson ficou conhecido como modelo do pudim de passas. E qual foi o grande lance do modelo do Thomson? Mano, o que eu preciso saber realmente do modelo do Thomson? Que o Thomson foi o cara que colocou elétron no seu modelo, tá? Se eu falar para você, o que eu preciso saber para conseguir fazer uma questão no vestibular do modelo do Thomson? Que o Thomson foi o cara que colocou elétron no modelo dele. E como assim, mano? Ele fez vários experimentos, eu não vou mostrar o experimento para vocês aqui, porque senão essa aula teria 3, 4 horas, né? E o intuito aqui é fazer uma coisa mais direta ao ponto para vocês. Uma aula de cursinho é uma aula que vai te preparar para fazer a prova. É uma aula que vai te mostrar o porquê de muitas coisas, tá? Então, o que é o mais importante você saber sobre o modelo do Thomson? Que ele é o descobridor do elétron. Tá? Então, a partir do Thomson, o átomo passou a ser divisível. Como assim, mano? A gente conseguiu dividir o átomo. O átomo, de acordo com o Thomson, seria uma esfera com um centro com carga positiva, tá? Então, ele teria um centro com carga positiva com vários corpúsculos com cargas negativas dispersos nessa esfera. Tá? Então, como vocês podem perceber aqui, ó, teria várias partículas negativas, que nós chamamos de elétrons, dispersos, incrustados ao redor desse centro com carga positiva. E é o que ele chamou de elétron, tá? Então, a partir do modelo do Thomson, o átomo passou a ter carga positiva e carga negativa, gente. Então, foi somente a partir do Joseph Thomson que a gente conseguiu perceber isso. Com o John Dalton, não. O John Dalton, o átomo era simplesmente uma bola. Não tinha nem carga positiva, não tinha carga negativa, era simplesmente uma bola. Com o Joseph Thomson, não. O átomo seria uma bola, mas com carga positiva e com carga negativa. Tá? Então, o grande lance do Joseph Thomson foi a descoberta do elétron, e a partir disso o átomo passou a ser divisível. A gente tinha um centro com carga positiva e também corpúsculos com cargas negativas nela dispersos. Ficou conhecido como modelo do pudim de passas, gente, porque lá na Inglaterra, eles costumam colocar passas no pudim. Para mim, colocar passa tinha que ser proibido em qualquer coisa, seja em arroz, seja em salpicão. Final de ano, vai na casa da avó da gente, começa a inventar, colocar passa nos trem, tem que ficar separando a passa dos negócios, né? Ô, raiva que me faz. Mas lá eles colocam pudim, a minha comida preferida é pudim, mas coloca passas no pudim e o trem fica ruim. Mas pelo menos é um trem que dá para tirar, né, gente? Dá para separar. Inclusive, quem gosta de passas no pudim, ó, em qualquer coisa, tem que rever. Tem que rever os seus gostos, gente. Tem que rever. Se fizer crossfit, torcer pro Vasco e gostar de passas, a gente nem aceita no cursinho. Brincadeira. Até aqui, ó, a piada foi, ó, ceia de Natal de 1898. Não põe uva passas no arroz, não. Ok, mas vou pôr no pudim. Joseph Thomson. Deus é mais. Olha que coisa horrorosa, gente. Pudim é um trem tão bom, por que coloca passas no pudim? E aí o exemplo mais voltado para a nossa realidade seria um panetone, né? O modelo do Joseph Thomson é como se fosse um panetone. A massa do panetone seria o centro com carga positiva e as frutinhas seriam os elétrons que estariam incrustados no panetone, né? Ou no chocotone. Chocotone é muito melhor que o panetone, né? Eu acho. Isso aí vocês concordam comigo, não concordam, gente? Gente, olha só. Vamos falar agora do modelo do Rutherford. Tá? Então, olha só,
O primeiro modelo atômico foi em 1808, depois, 90 anos depois, veio do Thomson, 1898. Vocês não precisam guardar as datas, tá, gente? E depois de 1898, 13 anos depois, veio do Rutherford. Por que eu estou falando esse lance de datas para vocês? Porque o início do século XX, ele foi muito, 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 muito importante para o nosso desenvolvimento científico, né? As grandes descobertas, as maiores descobertas foram no início do século XX. Né? Inclusive, Marie Curie foi um exemplo disso. Ganhou 2 prêmios Nobel nesse período. E eu costumo brincar que o Rutherford, o nosso Rutinho, né, o Cristiano Ronaldo do século XX, olha só. Se o Cristiano Ronaldo tivesse nascido no século XX, seria o Rutherford, que bigodão. Fique, olha. Usa Clearman, certeza, não tem uma caspa, um homem. Todo grisalhudo, você tá doido. E aí veio o Ernest Rutherford. Gente, o experimento do Rutherford, eu vou explicar para vocês, e vocês vão precisar prestar bastante atenção, porque se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender. Então, eu vou até rodar ele aqui, então vocês prestam bastante atenção, tá, gente? Senão realmente não vai entender. Como que o Rutherford fez o experimento dele, que possibilitou ele chegar às conclusões do modelo dele? Olha só, Rutherford era amigo da Marie Curie. A Marie Curie, em 1903, ela descobriu a radioatividade. Né? Ela descobriu o polônio, depois descobriu a radioatividade. E aí, o Rutherford mandou uma carta para Marie Curie solicitando uma amostra de polônio. Polônio era um elemento radioativo descoberto pela Marie Curie. Tá? O polônio, ele emite partículas alfa. Partículas alfa são partículas com carga positiva. Tá, gente? São partículas com carga positiva, guardem isso. Partículas alfa são partículas positivas. E ele colocou aqui a amostra de polônio aqui dentro, nessa bolinha. E aí a amostra de polônio, ela começou a liberar partículas alfa, porque ela sempre libera partículas alfa. Começou a liberar partículas alfa, ó. As partículas alfa vinham até aqui, chegavam aqui, e aqui ele colocou uma lâmina de ouro, tá? Uma fina lâmina de ouro. E aqui, nesse negocinho verde, era um anteparo fluorescente, ou seja, toda vez que uma partícula alfa colidia aqui, ficava uma marquinha dela. Então, era um registro que ele tinha da partícula alfa colidindo. Tá certo, gente? Então, ele conseguia saber aqui para onde que estavam as partículas alfa depois que batiam aqui nessa lâmina de ouro. E olha só, gente, o que que acontecia? Algumas partículas passavam direto e colidiam aqui, ó. Só que ele começou a perceber que algumas partículas sofriam desvio. Algumas iam para a esquerda, algumas iam para a direita, algumas voltavam. Então, algumas passavam direto e outras sofriam alguns desvios. Espera aí, deixa eu... Gente, até agora, o modelo do Rutherford, tá dando para entender o experimento dele? Até agora, ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida até agora, pode falar. Tá suave? Tá tranquilão? Então vamos embora. É bom saber experimentar, Císio, é bom saber sim, tá? Porque às vezes pode vir uma questão aberta para você explicar o que aconteceu no experimento dele. Tá? Então vamos lá. Não, a ampola de Crookes é do Thomson, tá, Oli? Ampola de Crookes. Então, vamos falar do experimento. Ó, aqui a gente colocou uma amostra de polônio que emite partículas alfa. As partículas alfa atravessavam aqui, vinham aqui, vinham aqui, vinham aqui, chegavam aqui, batiam na lâmina de ouro, algumas passavam direto e outras sofriam desvio. Até agora foi isso que a gente falou, beleza? Algumas partículas alfa batiam na lâmina de ouro, passavam direto, e a outras sofriam desvio. Tranquilo, gente? O que aconteceu? Agora vamos dar um zoom no negócio. Vamos dar um zoom. Olha só, a gente deu um zoom nos átomos, tá? Na lâmina de ouro. As partículas alfa colidiam,
tá? A gente percebeu que até agora algumas passavam direto e outras sofriam desvio, tá? Eu vou abrir o chat aqui e vou perguntar para vocês. Gente, os prótons que são encontrados lá no interior do núcleo têm carga positiva ou negativa? Os prótons. Vamos ver se você sabe. Os prótons têm carga positiva. Muito bem. Os prótons têm carga positiva. E os elétrons, gente? E os elétrons têm qual tipo de carga? Elétron tem carga negativa. Muito bem. Olha só, vamos pensar comigo aqui agora. Gente, positivo com positivo se repele ou se atrai? Positivo com positivo se repele ou se atrai? Positivo com positivo se repele, tá? Então, vamos imaginar uma partícula alfa que é positiva colidindo com o núcleo do átomo que é positivo. O que vai acontecer? Quando uma partícula alfa colide com o núcleo, uma partícula alfa que é positiva colide com o núcleo que é positivo, vai acontecer o quê? Eles vão se repelir, vão sofrer desvio, né? Então, às vezes, olha só, se a partícula alfa batia na quininha aqui do próton, ela vinha para baixo. Se ela batia na quininha de cima, ela ia para cima. Se ela batia no centro, ela voltava. Entendeu? Sai voando, como diria o Bernardão aí, ó. Exatamente. Né? E aí, o que acontece com as partículas alfa que passavam nesse lance aqui, ó, que não tem prótons, que é chamado de eletrosfera? Quando a partícula alfa passava pela eletrosfera, ela não sofria desvio. Ela sofria desvio só quando ela colide com o núcleo, que é positivo, tá? Porque positivo repele positivo. Então, sendo a partícula alfa positiva e ela colidindo com o núcleo que é positivo, sofria desvio. Então, quando alguma partícula alfa sofria desvio para a esquerda, para a direita, ou às vezes voltava, é porque ela tinha colidido com o próton. Ela tinha colidido com o próton lá no interior do núcleo, tá? E aí, quando ela passava direto, é porque ela passou pela eletrosfera, que seria a região que não teria prótons, né? E aí, ó, exatamente isso, né? Aqui o Leleco falou aqui, ó, o Leleco oficial. Assim descobriu que o átomo não era maciço? Exatamente, Leleco. Assim descobriu-se que o átomo não era maciço, porque se o átomo fosse maciço, todas as partículas teriam que sofrer desvio. Nenhuma partícula passaria direto. Excelente constatação, muito bom mesmo, né? Então, como parte dessas partículas alfa não sofriam desvio, isso quer dizer que elas passavam pela eletrosfera, que é onde ficariam os elétrons. Então, qual que é o nome desse modelo? Do Rutherford, tá? O que seria maciço? Maciço é que tem massa. Por exemplo, uma bola de ping-pong, ela não é maciça. Por quê? Porque ela é oca por dentro. Uma bola de sinuca é maciça, porque ela tem massa em toda a sua extensão. Sacou? Negativo com negativo se repele também, tá? Por onde ele passa para sofrer desvios? Quando a partícula alfa colidia com os prótons, com essas bolinhas laranja aqui, que são os prótons, sofre desvio. Por quê? Porque a partícula alfa é positiva e os prótons também é positivo. Então, positivo com positivo se repele. Por isso que quando a partícula alfa batia no próton, ela sofria desvio. Beleza? Vamos, os pontos a se destacar aqui do modelo do Rutherford. Vamos lá. A maioria das partículas passavam direto, sem sofrer desvio, gente. Olha só. Se a maioria das partículas passou direto, sem sofrer desvio, a maior parte do átomo seria a eletrosfera ou seria os prótons? O que vocês acham? O que vocês acham? Se a maioria não sofreu desvio, a maior parte do átomo seria formado pela eletrosfera ou seria formado pelos prótons? Seria formado pela eletrosfera, exatamente, né? Algumas partículas foram ricocheteadas, eles usam esse termo,
sofreram desvio, tá? Por quê? Porque a menor parte do átomo seria formada pelos prótons. Então, gente, só para vocês terem uma ideia em termos de tamanho, de proporção, vamos ver quem aqui torce pro Mengão, pro Fluminense. Já foram no Maracanã, já foram no Mineirão? Só para vocês terem uma ideia, de proporção, de tamanho, tá? De tamanho. Se vocês pegarem o Maracanã, a arquibancada seria a eletrosfera. A bola no centro do gramado seria o núcleo do átomo. Perceberam a diferença de tamanho, gente? A eletrosfera seria a arquibancada. E o núcleo do átomo seria uma bola no centro do gramado. A proporção é exatamente essa. Tá? É o fiapo do gramado. E o fiapo do gramado é o elétron. Exatamente. E o fiapinho do gramado é o elétron. Exatamente isso. Então, de acordo com o Rutherford, o átomo seria um imenso vazio, porque a maior parte do átomo seria a eletrosfera. E a eletrosfera é formada por quem? Por elétrons. Elétrons não têm massa, gente. Ou tem uma massa praticamente insignificante. A gente fala que ela praticamente não tem massa porque ela é muito pequena. Os elétrons praticamente não têm massa. Então, por isso que o Rutherford, no seu modelo, ele ficou conhecido como modelo do sistema solar. Por que modelo do sistema solar? O núcleo seria formado pelos prótons e os elétrons ficariam rodando, girando ao redor dos prótons, em órbitas, né? Assim como os planetas, eles giram ao redor do Sol, os elétrons ficariam girando ao redor do núcleo, que teria carga positiva, tá? Então, quais são as principais constatações do modelo do Rutherford, tá? Primeiro, a maioria das partículas alfa passavam livremente através da placa de ouro, tá? A maioria passou direto sem sofrer desvio, tá? Como passavam direto, ele chegou à conclusão que o átomo seria um imenso vazio, ou seja, formado grandiosamente pela eletrosfera, onde ficariam os elétrons. E o núcleo seria onde nós teríamos os prótons e os nêutrons, tá? E o núcleo, apesar de pequeno, ele seria muito denso, tá? Toda a massa do átomo estaria concentrada no núcleo praticamente. Apesar dele ser muito pequeno, ele era muito denso, ou seja, tinha muita massa. E a eletrosfera não teria massa, mas ocuparia praticamente todo o volume do átomo. Tá certo, gente? Então, qual que foi a principal contribuição do Rutherford? Já falei para vocês, a principal contribuição do Thomson foi que ele falou que existiam os elétrons. E aí os elétrons, o átomo passou a ser divisível, porque a gente tem a presença dos elétrons. Do Rutherford, a principal contribuição do Rutherford foi que ele tirou os elétrons que estavam incrustados no interior do núcleo e passou eles para a eletrosfera. Então o Rutherford falou, ô Thomson, os elétrons não estão grudadinhos no núcleo igual você pensava não, cara. Os elétrons estão numa parada chamada eletrosfera. Tá? Qual o nome do modelo do Rutherford? Modelo do Rutherford. Beleza, Valentina? E assim, eu acho esse experimento do Rutherford a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Tipo, como que o cara conseguiu, através daquele experimento, chegar nessa conclusão? É uma coisa absurda, gente. É absurdo. Vocês parar para pensar que a gente, quando vai ver isso aqui, a gente tem dificuldade de entender isso aqui. E o cara descobriu isso aqui através do experimento, galera, no início do século XX, sacou? Nem antibiótico não existia nessa época. O cara chegou a essa conclusão com 1% do conhecimento que ele tem hoje. E às vezes a gente não consegue nem entender o que o cara fez. É muita loucura. Eu acho isso muito louco, velho. O cara era muito foda. E como que ele chegou na conclusão que existe a eletrosfera? Porque a maioria das partículas passou direto.
Como a maioria das partículas passou direto, ele pensou, e tem um lugar no átomo onde não existe partícula positiva, que é onde teriam as partículas negativas. Sacou? Exatamente, Isabel. Exatamente. O modelo do Rutherford gente, é conhecido como modelo do Rutherford, ou chamado também de sistema planetário, ou sistema solar, beleza, gente? Mas, ultimamente, esse termo sistema solar, o sistema planetário, está em desuso, tá? Eles estão usando mais o nome do autor mesmo, modelo do Rutherford, modelo do Thomson, modelo do Dalton, tá? Eles não estão usando muito esse termo pudim de passas, bola de bilhar, esses termos estão cada vez mais em desuso, beleza, gente? Como assim as partículas alfa passavam pela placa? Passava pela eletrosfera, tá? Porque, Amanda, as partículas alfa, vamos imaginar que aqui é o átomo do Rutherford, né? A partícula alfa, se colidisse com a bolinha preta, que é o núcleo, ela sofreria desvio. Se a partícula alfa passava pela eletrosfera, ela passaria direto. Sacou? Por isso que a maioria, ó, vamos bombardear aqui, ó, de partícula alfa, essa bolinha inteira aqui, esse átomo inteiro aqui, ó. Só algumas sofreriam desvio. Por quê? Porque somente algumas colidiriam aqui. A maioria passaria direto. Né? Como que chama o lugar onde ficam os elétrons no átomo de Rutherford, gente? Como que chama? Eletrosfera. Isso, galera. Muito bem, Amandinha, Marcos, Artuzão. Beleza? Seria a eletrosfera. Muito bem. Aqui estão os prótons e os nêutrons, e aqui os elétrons, né, gente? Só assistir de longe, só assistir de longe. Gente, olha só, 2 anos depois, veio o nosso querido e saudoso Niels Bohr. Ô, gente, eu tenho que concluir essa aula em 20 minutos, tá? Gostaria de estar tirando todas as dúvidas de vocês aqui. Nas aulas do curso a gente tira todas as dúvidas, tá? Nenhuma dúvida fica pendente, mas é porque aqui realmente são 450 alunos e eu tenho 20 minutos para terminar o conteúdo com vocês. Mas vamos lá, no finalzinho eu vou dar um jeito aqui, até eu tenho que dar aula para o pessoal às 8h30, o pessoal do PISM 2, até 8h30 eu fico aqui com vocês, tirando quantas dúvidas vocês quiserem, tá? Gente, então, ó, o Niels Bohr, gente, vocês percebem que os modelos atômicos, eles vão evoluindo um em relação ao outro, né? Não quer dizer que o modelo do Dalton estava tudo errado e que ele já não serve mais, não. Um foi evoluindo em decorrência do outro. E vocês conseguem perceber também que existe uma evolução facial, né? Olha só, gente. Olha só como o Dalton era feio, velho. Olha só. Não, o Dalton era feio demais. Olha aqui a cara do Dalton. Depois fomos pro Thompson. Olha, mais feio que bater em mãe. Aí o Rutherford já melhorou. Agora já tá até parecendo os 4 que tem em casa de vó. Não tem? Toda casa de vó tem um cara que parece com esse cara aqui, não tem? Um quadrinho redondinho assim, ó. Que tem um cabelinho para trás, de gelo. O bisavô de vocês, eu tenho certeza que tinha essa cara aqui, ó. E aí, ó, gente, qual que foi a contribuição do Bohr em relação ao Rutherford? Esse aqui é o último modelo que nós vamos estudar aqui na aula, tá, gente? É o último que existe? Não, mas é o último que cai para vocês no vestibular. Então, a gente estuda até eles somente, tá joia? Gente, vamos pensar o seguinte. Aqui estão os prótons, ó. Aqui está o próton. Vamos prestar atenção aqui que o nosso tempo é curto. Olha só. Aqui estão os prótons e os nêutrons. E aqui estão os elétrons. Né? Aqui estão os elétrons na eletrosfera. Gente, olha só. Os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Então, os prótons sofrem atração em relação aos elétrons. Os elétrons são atraídos pelos prótons, porque eles têm cargas opostas. Gente, ó, aqui nós temos uma camada, 2, 3, 4. Eu vou perguntar para vocês, qual elétron que vocês acham que está sendo mais atraído pelo núcleo? O que está próximo dele ou o que está longe dele? Qual que está sofrendo mais atração pelo núcleo?
O que está próximo ou o que está longe? Qual que está sofrendo mais pressão? Qual que está sofrendo mais atração? É o que está mais próximo, né? É o que está mais próximo. É como se você tivesse aqui num relacionamento presencial, a menina estuda na mesma sala que você. E aqui está namorando a menina de outra cidade, né? Qual que você fica mais pressionado? A de outra cidade ou a que está perto de você? Mais perto de você, está de olho no seu o tempo todo. Você vai para a escola junto, você vai para a academia junto, você faz o cursinho junto, a menina está o tempo todo de olho no você. Aqui do outro lado, ó, pouca pressão. Aqui é o web namoro, né? Então, gente, o elétron que está mais próximo do núcleo, ele vai sofrer uma atração maior do núcleo, que está mais pertinho dele. Então, o Bohr virou para o Rutherford e falou o seguinte: ô Rutherford, cara, beleza, concordo com você. Os elétrons não estão incrustados no núcleo, igual o Thomson falou, não. Os elétrons estão na eletrosfera, estão longe do núcleo. Mas nós temos o que nós vamos chamar, a partir de hoje, 1913, o que nós chamamos de camadas eletrônicas. Tá? De acordo com o Rutherford, gente, os elétrons estavam tudo na mesma camada, estavam tudo junto e misturado com a mesma distância do núcleo. Aqui com Bohr, não. Com Bohr, os átomos estariam organizados em camadas eletrônicas. Nós temos camadas mais próximas e camadas mais distantes. Camadas mais próximas e camadas mais longes do núcleo. Sendo que os elétrons mais próximos, eles são mais atraídos e, portanto, menos energéticos. Tá? E os elétrons que estão mais longe são mais energéticos, né? Energético aqui, gente, seria a capacidade de movimento, tá? Então, por exemplo, aqui está o camarada que tem um web namoro. Ele consegue fazer muito mais coisa, tem muito mais liberdade, muito mais possibilidade de movimento do que um elétron que está aqui próximo ao núcleo, né? Que onde a namorada do cara estaria o tempo todo vendo ele, né? Estaria o tempo todo junto. Então a gente fala que esse elétron aqui ele é mais energético, porque ele é menos atraído pelo núcleo. Tá? Ele sofreria menos atração do núcleo, então ele é mais energético. Então, elétrons mais distantes do núcleo, nós falamos que são mais energéticos. Então, quanto mais distante do núcleo, maior for a camada eletrônica, mais energético vai ser o átomo. Ele é mais ativo, exatamente. Fazendo pudim enquanto assiste a minha aula, que beleza, que beleza. Quem descobriu o nêutron foi o Chadwick. Não sei se alguém fez essa pergunta aí. 1932. Então, gente, o que foi a grande diferença do Bohr, né? Ele falou o seguinte, ó, que os elétrons giram ao redor do núcleo em níveis de energia, chamado de camadas eletrônicas. E cada camada eletrônica vai ter um nível de energia definido. Tá certo, gente? Camadas mais longe do núcleo são mais ou menos energéticas, gente. As camadas eletrônicas mais longe do núcleo são mais ou menos mais energéticas. Muito bem, Alex, muito bem, Tarcísio, Maria Eduarda, Maria Vitória, Gabriel, Ana, Gabriela, isso mesmo. São mais energéticas, né? E aí, gente, uma das coisas que é muito cobrada, é importante saber dos postulados para a prova do PISM? Sim, gente. Para a prova do PISM, vocês precisam saber os 4 modelos atômicos e os detalhes deles, tá, gente? Isso, exatamente, Clarinha. Os postulados do Bohr estão certos? Estão. Subníveis energéticos veio só depois, com Linus Pauling. Gente, uma das coisas mais importantes sobre o modelo do Bohr é o lance de salto quântico, tá? Prestem atenção aqui, galera. Quando um elétron que está numa camada interna, esse elétron ele pode absorver energia. Ele pode absorver energia de onde? Tá? Pode ser de luz, pode ser de uma fonte de calor. Tá? Quando um elétron de uma camada interna absorve energia,
tá? Ele salta para uma camada mais energética. Ele recebe energia, fica todo garotão, todo pompom, né? Tira a camisa, sai andando na praia, todo gostosão. Ele vai para uma camada mais energética, tá? Quando ele volta, e ele sempre vai voltar, tá, gente? Ele vai para uma camada mais externa e ele sempre vai voltar, ele sempre se arrepende de ter ido. Ele sempre se arrepende, volta o cão arrependido. Ele volta para a camada original. Quando ele volta para a camada original, ele vai liberar radiação eletromagnética. Então, ele absorve energia, pode ser do fogo, pode ser da luz. Ele salta para uma camada mais externa. E ele chega lá, ele fica instável. Ele prefere voltar para onde ele estava. Então, quando ele volta, ele vai liberando essa energia que ele tinha absorvido. Tá? Cada átomo vai liberar essa energia, essa radiação eletromagnética, numa frequência específica. E olha só que interessante a aplicação disso. Os fogos de artifício. Tem fogo de artifício, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, né? Tem vários fogos de artifício. Fogo de artifício é transição eletrônica, é salto quântico, que é modelo do Bohr. Por exemplo, quando você pega lá no Ano Novo, você vê um fogo de artifício amarelo. O que isso significa? Significa que tem sódio lá. Quando os elétrons do sódio, né, que estão lá na camada original do sódio, vamos imaginar aqui, ó, um elétron do sódio. Aí teve a queima da pólvora, a pólvora explode. Quando a pólvora explode, a explosão da pólvora vai dar energia para que o elétron do sódio salte para uma camada mais externa. Aí o elétron do sódio vai voltar para a camada original, e quando ele volta para a camada original, ele libera radiação eletromagnética na região da luz amarela, tá? Então, isso é uma característica do átomo de sódio, liberar uma radiação eletromagnética, que nós chamamos de luz, na região da luz amarela. Tem átomos que vão liberar na região do verde, do roxo, do vermelho, do branco, do dourado. Então, quando você tem um fogo de artifício lá no Ano Novo, você tem, na verdade, vários elementos ali combinados com pólvora. Ah, Mago, apareceu lá uma luz violeta lá no céu. Eles misturaram pólvora com potássio. Ah, Mago, tem uma luz verde, um fogo de artifício verde. É bário com pólvora, tá? Beleza? Cada elemento químico só emite uma cor predominante. Às vezes ele emite várias cores, mas tem uma que é predominante, que é a que a gente vê principalmente ela. Tem várias regiões de cor. Isso, cada elemento libera uma radiação eletromagnética na forma... Inclusive, tem até esse teste da chama aqui, gente, que é muito legal. Cai no pismo, isso sempre cai. Olha só, se a gente aproximar aqui um átomo de sódio na chama, olha só como que a chama fica amarelada, né? Inclusive, vocês podem fazer isso no fogão da casa de vocês. Vocês ligam o fogão da casa de vocês, vocês vão perceber que a luz a luz da chama é azul, né? Se vocês pegarem sal de cozinha e jogar um pouquinho em cima da chama, vocês vão perceber que a chama vai ficar amarela. Por quê? Porque ali a gente tem o sódio. Os átomos do sódio, os elétrons dos átomos do sódio vão absorver energia da chama do fogão, vão saltar para uma camada mais externa. Na hora que eles voltarem, vai liberar a luz amarela. Inclusive, teve uma vez que uma mãe me xingou, que ela falou que eu estava incentivando a filha dela a sujar o fogão de casa. Então, se vocês forem fazer isso na casa de vocês, pelo amor de Deus, vocês limpam o fogão depois, tá? Que eu não quero levar xingo mais, não. Não, professor, porque a minha filha está aqui, encheu o fogão de sal, eu já estou cansado, o dia inteiro trabalhando, e você fica incentivando os alunos a sujar o fogão daqui de casa. Eu falei, gente do céu, ó, não estou incentivando ninguém a sujar o fogão da casa de vocês, mas se vocês for fazer o experimento, lava o fogão depois, não deixa sujo, não. Beleza? Não precisa saber não, tá, Gustavo? Não precisa saber qual a cor de cada elemento, não. Isso aqui é só uma curiosidade. Aqui o magnésio, ó, o magnésio é branco. Olha só o cobre, que bonito, gente. O cobre, a luz fica verdinha. Olha só que lindo. Parece até a aurora boreal, né?
Olha só o estrôncio. O estrôncio vermelhinho, ó, vermelho sangue, né? Então, o que está explicando aqui esse experimento é justamente essa questão aqui que nós vamos resolver agora. Olha só, bora resolver essa questão aqui, gente, questão do Enem. Um teste laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Gente, vamos lá. Vamos lá comigo, prestar atenção no exercício aqui, ó. Quando a gente observa a cor da luz emitida, é no processo da ida do elétron ou na volta do elétron, gente? É no processo da ida ou da volta que a gente observa a luz emitida? É no processo da volta. Muito bem, galera. Muito bem mesmo. Estou sabendo tudo, ó. Porque no processo da ida, vai absorver energia. Então, o elétron absorve energia e salta para uma camada mais externa. Ele vai voltar para a camada mais interna, na hora que ele volta para a camada mais interna, que ele emite energia. Então, aquela luz observada é no processo da volta, né? Processo da volta, aqui, ó. Transição eletrônica de um nível mais externo, de uma camada mais externa, para outro mais interno da eletrosfera atômica, né? Resposta certa, de fato, é a letra A. Então, ele fica ganhando e perdendo energia várias vezes, assim, liberando ondas eletromagnéticas. Exatamente, Marcos, perfeito. Exatamente. Tá vendo como vocês estão sabendo, gente? E olha só, nós falamos dos 4 modelos aqui, tá, gente? Geralmente na escola, vocês ficarem um mês para estudar os 4 modelos. Aqui nós, em 40, nós falamos dos 4. Olha só, vocês vão falar para mim agora, hein? Mais uma, ó. Toda a matéria, questão de prova antiga do PISM, toda a matéria é formada por átomos, partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Quem que falou isso aqui, galera? Vamos ver se vocês estão sabendo. Quem que falou que o átomo é indivisível, que ele é maciço, que é indestrutível? John Dalton, galera. O famoso John Dalton. Em que ano, gente? Em que ano que ele fez o modelo atômico dele? Vamos ver se alguém lembra. Ei, gente, que ano que foi, gente? 1808, galera. É trem fixo. Bom demais da conta? 1808. Agora estou feliz. Posso ir embora feliz da vida. Vocês sabem o ano do modelo do atômico do John Dalton. Ó, 2. Elaborou um modelo de átomo constituído por uma esfera maciça de carga elétrica positiva que continha corpúsculos de carga negativa dispersos. Quem que falou que o átomo era um centro positivo com corpúsculos negativos, com elétrons dispersos? Joseph Thomson, exatamente. Tá vendo? Esse exercício aqui, gente, ele resume a aula, ó. Resumão da aula, tá aqui, ó. Marco, o que eu preciso saber? Tá aqui, ó. Número 3. O átomo seria constituído por 2 regiões, uma central chamada núcleo e uma periférica chamada eletrosfera. Quem que falou de eletrosfera, gente? Rutherford, o nosso Rutinho. Rutherford. Ó, 4. Os elétrons ocupam determinados níveis de energia ou camada eletrônica. Quem que falou de camada eletrônica, gente? Foi o Bohr, gente. Foi o Bohr. O Bohrzinho, nosso querido Niels Bohr. Então, aqui até tá Rutherford, Bohr, mas o certo mesmo é só Bohr, tá, gente? Então, qual que é a resposta certa, gente? 4, 3, 1, 2. Letra C? É isso mesmo? Letra C, gente? É isso mesmo? E travou aqui o chat, travou o chat. Tanta gente respondendo, o chat travou. Ó, gente, mais um exercício aqui, ó. Jesus amado, o chat travou tudo. Eu não sei se vocês estão me escutando. O trem travou tudo. Eu vou ter que entrar aqui no Meet para saber se vocês estão me ouvindo.
Estamos sim. Thomson, estamos sim. Letra C. Não é D, é C. Ô, Rapaz. o meu chat travou, tanta gente respondendo que o povo tá Não, sabendo. quer que eu vou ler? Eu vou lendo tudo. D, C. Eu vou ler tudo aqui, ó. O Expedita aí, C. É a D, C, hello. C. Eu sou lendedor de chat, gente. Jesus, C. É C, Expedito salvando o mago, cai. Eu vou entrar aqui, ó. A briga está entre D de Deus e C de Cristo. Peraí, eu vou participar. Aqui. Gente, então vamos lá então fazer o último exercise aqui, ó. Gente, qual que é esse modelo atômico aqui, ó? Dessa bolinha de bilhar, hein? Qual que é? O famoso John Dalton, gente. O primeiro aqui é o John Dalton, né? O famoso John Dalton. Bola de bilhar. E o 2 aqui, gente? O 2 quem que é, ó? Tem um centro com carga positiva, com elétrons incrustados ao redor desse centro com carga positiva. Quem que é? Joseph Thomson. Muito bem, muito bem. E aqui, gente, qual que seria esse modelo aqui, ó? Eletrosfera, né? Um núcleozinho aqui no centro. Quem que seria esse camarada aqui? Seria o Rutherford, nosso querido Rutinho, né? Então, aqui seria Dalton, Thomson e Rutherford, letra D, né? Mais uma questão de prova antiga do PISM, gente. Galera, se alguém aqui quer começar o PISM com o pé direito, né? A gente ainda tem algumas vagas disponíveis no nosso intensivo. É só me mandar uma mensagem lá no WhatsApp e vai ser um prazer receber vocês, tá? As aulas do curso, gente, elas são aulas muito mais leves que essa, tá? A gente consegue tirar todas as dúvidas de vocês durante a aula, porque são muito menos alunos, né? Tem 100 alunos, então a gente consegue tirar as dúvidas de vocês. A gente tem muito mais tempo para trabalhar os conteúdos, então a gente vai caminhando com vocês. Claro, é um ritmo de intensivo, né? Porque faltam 4 meses para a prova do PISM, mas é um modelo de aula muito melhor e muito mais tranquilo que desse aulão gratuito aqui, que são 500 pessoas aqui, é praticamente impossível tirar todas as dúvidas de vocês. Gostaria muito, mas eu tenho que dar aula agora para o pessoal do PISM 2, vocês têm aula de biologia, senão eu ficaria com vocês aqui até 10 horas da noite, na maior boa vontade do mundo, porque eu amo ser professor, eu amo fazer isso aqui, e eu amo ensinar, eu amo tirar dúvida, eu amo fazer vocês entenderem as matérias, e vocês podem ter certeza que vai ser um prazer receber vocês aqui no nosso curso, tá? Quando a gente fala que vocês não vão estar sozinhos, não é da boca para fora, quem é nosso aluno sabe o carinho, o cuidado que a gente tem com cada um de vocês, a gente sempre mandando mensagem, sempre perguntando se está tudo bem, a gente tem mentoria individual com ex-alunos aprovados, para ajudar vocês a montar cronograma de estudo, então você vai ter 20 minutos lá, você vai bater um papo com um aluno que foi aprovado, está estudando hoje lá em medicina na UFJF, e você vai ter 20 minutos para conversar com ele, para ver o que ele fez, o que você pode fazer de melhor na sua rotina, no seu dia a dia. Aqui você vai ter simulados completos, então você vai saber o que responder nas questões abertas, como responder melhor as questões abertas, o que tira ponto, o que não tira ponto. Então, os simulados são no mesmo modelo da prova do PISM, com questões fechadas e abertas, inclusive, boa parte das questões que vão cair na próxima prova do PISM vão estar nos nossos simulados. Então, vocês podem ter certeza que vocês vão estar sendo assessorados pela melhor equipe do mundo em relação aos vestibulares seriados, seja o PISM, seja o PISA, seja o PASES, tá? Vocês podem ter certeza que pode ser uma decisão que vai mudar completamente a sua vida enquanto vestibulando, e agora que vocês estão no ensino médio, o principal objetivo de vocês é passar no vestibular, né? Então, vocês podem ter certeza que vocês vão estar com a melhor equipe aí para ajudar vocês a trilharem essa jornada de sucesso aí, e vocês podem contar conosco. Quem tiver interesse, só me mandar mensagem no WhatsApp, que eu passo todas as informações do curso, tá?
Todas as aulas do cursinho são ao vivo, ficam gravadas também na plataforma, caso vocês queiram rever depois, assistir depois. Inclusive, como as aulas aqui do aulão ficam gravadas, se vocês quiserem rever elas depois, até o dia da prova do PISM, fiquem à vontade, tá? Elas vão ficar disponíveis para vocês. Tem suporte dos professores via WhatsApp, então se você tiver em dúvida em algum exercício, vocês podem mandar mensagem para o professor, tá? Ele tira a sua dúvida no WhatsApp, simulado completo, tá? Então, é tudo que vocês precisam sobre o aulão gratuito, vai ficar gravado para vocês, tá certo, gente? Quem tirar alguma foto aqui durante a aula de hoje, ou a próxima aula, e postar no Instagram, me marcar, @mago-do-pismo, depois é só me tirar um print dos stories e me mandar no WhatsApp, que vai ganhar a listinha de hoje, beleza, gente? Beleza? A gente tem opção de horário de aula ao vivo de manhã, de tarde e à noite, tá? Nós temos 3 opções de horários. De manhã, de tarde e à noite. Vocês podem escolher a que for melhor para a rotina de vocês, beleza? Tem gente que prefere assistir todas as aulas ao vivo, tem gente que prefere assistir tudo gravado, vai de aluno para aluno. Tem aluno aqui no cursinho que só vê a aula gravada. Tem aluno no cursinho que só assiste a aula ao vivo. Aí vai de cada um faz o que achar melhor para a sua rotina. Eu sou o tipo de pessoa que prefiro ver ao vivo. Que eu posso tirar dúvida ali na hora, fica mais fácil, eu gosto de interagir e tal. Mas tem gente que gosta de ver gravada no 2x, que aí assiste a aula mais rápido e consegue fazer mais exercício depois. Mas... fazer uma pose para tirar foto. Oi? Vocês vão ter um simulado por mês, tá? Um simulado completo por mês. Na verdade, vocês não conseguem nem fazer mais que isso. É muita coisa. O simulado tem questão aberta, então, às vezes, ele demora um pouquinho para vocês fazerem. E a correção dos simulados é a gente mesmo que faz, tá, gente? Nós, professores, que fazemos a correção dos simulados. E a gente corrige com os mesmos critérios da prova do PISM. Então, você realmente vai tendo mais ou menos uma ideia de quantos pontos que você vai tirar na prova do PISM. Porque você não vai chegar na prova do PISM e tirar 200 pontos sem preparar. Não tem como. Mas aí, a gente que no primeiro simulado tira 70 pontos. No segundo, 130. No terceiro, 150. No quarto, está tirando 180. Aí vai fazer a prova do PISM, tira uns 170, uns 180. A gente monta cronograma de estudo para todos os nossos alunos, tá? A gente tem uma equipe de mentores que eles vão fazer uma videochamada com vocês. Gente, não precisa ligar a câmera na videochamada, tá? E aí você vai montando para ele como que é a sua rotina, que horas que você acorda, que horas que você estuda, e ele vai montando um cronograma de estudo de acordo com a sua realidade, né? Porque cronograma padrão não funciona. Tem que ser um cronograma de acordo com a sua realidade, porque cada um aqui tem uma vida, né? Tem gente que estuda de manhã, de tarde, tem gente que estuda só de manhã, tem gente que estuda só à tarde, tem gente que tem terça e quinta estuda à tarde, tem gente que segunda e quarta estuda à tarde, tem gente... Então, cada um tem uma rotina, então tem que fazer um cronograma para cada pessoa. Gente, já é 8h30, galera. Nossa, tem que correr para outra aula, gente. Beijão para vocês, galera. Foi um prazer, viu? Um beijo para cada um de vocês. A gente se encontra por aí. Fiquem com Deus, que Deus proteja a vida de cada um de vocês. Mas, gente,